Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Aline e eu sou fisioterapeuta pélvica. E no vídeo de hoje quero falar sobre um assunto que eu acredito que é a dúvida aí de algumas pessoas, de algumas grávidas, e é uma informação muito importante de estar bem clara na cabeça, na verdade. É importante você entender o teu corpo, porque quanto mais você entende os processos fisiológicos do teu corpo, mais tranquila você vai ficar durante o teu parto. Então, o assunto que a gente vai falar hoje é sobre a dilatação no trabalho de parto. Então, vamos lá, né? Então, já apareceu para mim algumas dúvidas, assim, uma certa confusão para entender onde que acontece a dilatação, né? Então, tem algumas mulheres que acreditam que essa dilatação acontece na vagina, né? Então, todo mundo sabe que durante o trabalho de parto a gente precisa da dilatação, a gente precisa lá dos 10 centímetros de dilatação, né? Mas aonde que acontece essa dilatação? E já para adiantar, não é na vagina, não é na vulva. Então, para deixar mais didático, eu improvisei aqui. Vocês me desculpem por esse improviso. O ideal seria que fosse uma bexiga, mas aqui no consultório que tem para hoje era uma luva, então vamos improvisar com a luva mesmo, mas eu acredito que vai dar para entender, tá? Então vamos lá. Imaginem que esta bolinha, né, esse formato oval é o útero, né? E aqui no finalzinho, né? Aqui no finalzinho a gente tem o colo do útero, né? Que fica ali esse buraquinho, essa aberturinha, né? E conforme o útero vai crescendo durante a gestação, esse colo do útero lá no final da gestação, já se preparando para o trabalho de parto, esse colo do útero ele vai se afinando, né? Lá para as últimas semanas, o colo do útero, que é esse finalzinho, essa boquinha do útero, ela vai se afinando. E durante o trabalho de parto, o que acontece então? A gente começa a ter as contrações uterinas, né? E conforme vão acontecendo as contrações uterinas, o colo do útero que vai dilatando. Então imagine que o útero contrai e essa contração vai gerando a abertura do colo do útero. Então, quanto mais eficiente essa contração, quanto melhor for essa contração uterina, mais rápido, né, mais fácil vai se desenvolver essa dilatação do colo uterino, até chegar lá nos 10 centímetros, tá? Então, aqui é que acontece a dilatação, no colo do útero. A vagina, imagine que ela vem depois aqui do colo do útero, então é aquele canal vaginal que a gente tem entre o colo do útero e a vulva que a gente tem lá embaixo, que é a parte mais externa ali que a gente consegue enxergar, né? E assim, é claro que a região mais externa ali, na vulva, também acontece um alongamento, né? Uma dilatação ali, né? Um aumento do tamanho vulvar, mas não é lá que se fala quando a gente precisa de 10 centímetros de dilatação, não é na vulva. A gente tem ali nessa região entre a vagina e a vulva, a gente tem a musculatura do assoalho pélvico, que inclusive é uma musculatura muito importante da gente trabalhar durante a gestação, para que durante o trabalho de parto tenha o menor risco de lesões, de lacerações ali, né? Mas essa região muscular não é ali que vai se dilatar os 10 centímetros, né? Essa região muscular ela se alonga também, inclusive ela se alonga em até 200 vezes, né, maior do que o tamanho original ali. Então acontece também um aumento, mas a dilatação acontece no colo do útero. Dito isso, dá para entender que a dilatação ela depende diretamente das contrações uterinas. Se a gente não tem contração, se a gente não tem boas contrações uterinas, o colo do útero não dilata, tá? E o que gera essas contrações no útero? Basicamente, o hormônio responsável por essas contrações é a ocitocina, né? Inclusive, até tem muitas mulheres que às vezes
né, estão demorando para entrar em trabalho de parto espontâneo, e a equipe médica faz a indução de parto com a ocitocina sintética, né, que é justamente para provocar essas contrações uterinas, né? E só um plus aí, uma informação a mais, a ocitocina basicamente o que ela é? É um hormônio, né? E tem muitas pessoas que dizem que a ocitocina é o hormônio do amor. Então, hormônio do amor por quê? Porque esse hormônio ele só é liberado em algumas ocasiões da nossa vida, que é quando a gente tem uma relação sexual e chega lá nos finalmente, né? Quando você está amamentando e no momento do trabalho de parto. Então, é nesses momentos que a ocitocina ela é liberada. E para que essa ocitocina ela esteja correndo bem, né, no seu corpo, uma dica, durante o trabalho de parto, você esteja em um ambiente aconchegante, em um ambiente que você se sinta em paz, em um ambiente que você se sinta amada, inclusive, porque muitas vezes quando você vai para um ambiente onde você tem medo, meio que essa ocitocina ela trava, né? E com isso, as contrações uterinas também dão uma desacelerada e às vezes o trabalho de parto pode se estender mais, né? Então, espero que tenha ficado claro, mesmo que tenha vindo com essa gambiarra aqui, mas eu acho que ficou didático, eu acho que deu para entender mais ou menos como que funcionam as dilatações, né? E se restou alguma dúvida sobre esse assunto, me manda mensagem lá no Instagram. Se você não me segue ainda no Instagram, me siga lá. Lá também eu posto informações sobre a fisioterapia pélvica. Se você tem sugestões sobre assuntos que você quer ver aqui no canal, coloca nos comentários, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!